Crianças que ainda dormem no quarto dos pais, certo ou errado? Na minha opinião, erradíssimo. Não estou me referindo a um bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido pode ser sim colocado num bercinho no quarto dos pais até 6, 8 meses, porque é muito mais prático para amamentação, para troca, até visando o cansaço dos pais, que é uma fase bastante difícil, bastante complicada. Mas à medida que a criança vai crescendo, alguns pais, às vezes por comodismo, ou até por própria insegurança, vão deixando as crianças dormirem em seus quartos. E não devem. A criança, assim que possível, deve ser colocada no seu próprio espaço, no seu próprio berço, própria caminha, num quarto separado dos pais. É muito comum os pais chegarem até mim e dizerem assim: eu não consigo que meu filho de 4, 5, 6, 7, 8 anos durma sozinho. Ele dorme na nossa cama, ou ele vai para a nossa cama à noite. Será que não tem alguma coisa errada aí? Por que a criança tem medo do escuro? Por que a criança tem medo de ficar sozinha? Porque ela foi acostumada. Porque aquela criança que foi desde sempre acostumada a ficar no seu próprio quarto, com a luz apagada no escuro, ela não vai de uma hora para outra ter medo do escuro. A criança que desde bebê foi acostumada a ficar sozinha, ela fica sozinha. Então, será que isso não é uma insegurança dos pais? Ah, eu quero saber se a criança está bem. Lógico, se é um dia que a criança está doente, ou se existe, né, alguma outra circunstância mais séria, não tem nenhum problema que a criança fique no quarto dos pais. Mas não para sempre e não no dia a dia, porque isso também não atrapalha a intimidade dos pais, né? Mas será que essa insegurança também não pode ser resolvida com uma babá eletrônica ou com uma câmera que os pais possam ver se está tudo bem no quarto dos filhos? Por que é errado deixar a criança até tarde no quarto dos pais? Porque isso gera insegurança. Isso não incentiva a autonomia da criança. Isso impede que a criança consiga entender que ela tem que ter limites, que o quarto dos pais é o quarto dos pais e o quarto dela é o quarto dela. E que ela pode tranquilamente, num domingo de manhã, fazer bagunça, pular na cama dos pais, né, se os pais permitirem. Tem todo aquele aconchego, aquela familiaridade, é muito gostoso, mas não no dia a dia e porque ela tem medo. Ou então, um dia especial, vamos fazer, como tem a festa do pijama, a festa, vamos ficar um dia todo mundo na cama ou assistindo um filme na cama dos pais e tal, mas uma ocasião especial. Ou quando um dos cônjuges viaja, então o papai está viajando hoje, então pode dormir na cama, mas até uma certa idade também, né? O adolescente jamais pode dormir na cama dos pais. Mas o que fazer se seu filho já dorme na cama dos pais e tem medo de escuro e você diz que não consegue tirá-lo de lá de jeito nenhum? Não é difícil fazer essa transição. Não é impossível, mas requer perseverança e bastante paciência. Então, vamos escolher um fim de semana onde os pais estão mais descansados, onde não existe aquela urgência de levantar cedo no dia seguinte. Vamos conversar com o filho, vamos dizer assim: está na hora de você ter o seu próprio espaço, o seu próprio quarto. Isso pode ser incentivado também convidando o filho a escolher um objeto para decorar. Vamos comprar uma colcha nova, esse vai ser o seu espaço. Perguntar para o filho como é que ele quer o quarto dele. E no começo, fazer como se fosse um ritual, né? Para ele mostrar que ele não está sendo, para que seja mostrado que ele não está sendo abandonado pelos pais. Então, todo aquele ritual de hora de dormir, sabe, não adianta dizer assim: olha, a sua hora de dormir é tal hora, e de repente está todo mundo agitado, está todo mundo fazendo uma porção de coisas. Então, desligar celulares, desligar eletrônicos, televisão, etc. Está chegando a hora de dormir, vamos contar uma história, se for do hábito da família, vamos fazer uma oração, ou então vamos falar o que foi de
bonito nesse dia? O que que você gostou mais desse dia? O que que a gente pode ter mudado nesse dia? Qual é, enfim, conversar um pouquinho, e aí a mãe pode, ou o pai, fazer uma massaginha nas costas do filho, aí vai apagando a luz, né? E vai propiciando um ambiente bastante agradável para o filho já ir pegando no sono, né? Se necessário, pode deixar nesse primeiro dia uma porta aberta, né? Ou o pai e a mãe ficarem com a criança até ela começar a adormecer, e depois isso vai sendo aos poucos sendo, né, afastado, digamos, daí na outra vez só um dos dois fica, ou fica sentada no pé da cama, mas sempre com este ritual para que a criança vá acostumando. Se a criança estiver com muito medo, então, mostrar para a criança que o escuro, ele não existe, ele é só a ausência da luz, ele é só a falta da luz, porque está tudo escuro, a criança fica, né, no escuro com um dos pais ou com os dois pais, e de repente acende-se a luz e a gente fala: cadê o escuro? O escuro não existe, ele foi embora porque ele não é nada, ele não tem substância, ele é só a falta da luz. E aí, se a criança ainda continuar insegura, tentar olhar dentro dos armários, embaixo da cama, olha, não tem nada, não tem nada, você não tenha medo do escuro, você enfrente o escuro com a sua própria luz, né? Agora, eu costumo dizer que pais medrosos criam filhos medrosos. Se a criança está com muito medo, será que não foi passado esse medo para a criança? O medo é um sintoma que pode se manifestar de vários jeitos, né? De várias maneiras. A ansiedade é uma forma disfarçada de medo. O ciúme é uma forma disfarçada de medo. Será que a criança não está com ciúmes do pai e da mãe, né? Deles terem um espaço próprio? Há vários sintomas, e um deles que eu trato como fonoaudióloga é a gagueira. Eu não estou dizendo que o medo causa gagueira ou que a gagueira causa medo, mas existe uma relação muito profunda entre medos, por exemplo, e outros sintomas, como gagueira sendo um deles, a enurese noturna, né? A criança que não consegue tirar a fralda de jeito nenhum, o fato de roer unhas e outros sintomas que, no fundo, existem medos e ansiedades disfarçadas. Então, vamos cuidar das nossas crianças. Hoje a gente sabe que até uma criança de 4 anos pode manifestar ansiedade. E da onde vem isso? Né? Para os pais, a gente perguntar: será que o ambiente não está tenso? Será que vocês, pais, não estão muito ansiosos também? E uma outra coisa que eu tenho visto, crianças de 8 anos que falam assim: eu fiquei com medo por causa do filme de terror. Agora, quem é que deixou essa criança assistir a um filme de terror? Por que que a criança tem acesso a esse conteúdo tão, tão negativo, né? Tão prejudicial à saúde mental? Então, cuidado com esses celulares, cuidado com o que a criança vê. Nenhuma criança deveria ver filme de terror. Aliás, adultos também não. Eu chamo isso de envenenamento mental. Pais, é tão importante estabelecer limites, é tão importante não ceder quando o filho pede, a não ser numa emergência, como eu já falei, se o filho está doente ou se ele teve um pesadelo, então acolher essa criança é muito importante. Mas se os pais cedem sempre, a criança sempre abusa um pouco, ela vai forçando esse limite. Como é importante estabelecer limites para as nossas crianças. A criança que é criada com limites, ela se torna um adulto seguro. E como é importante uma criança segura, que sente a segurança nos pais. Ela é autoconfiante, ela tem uma grande autoestima. É a mesma coisa na hora de tirar a mamadeira, né? Muitos pais dizem assim: mas ele pede, ela pede. Explicar para a criança
que agora está na hora de tirar a mamadeira, agora está na hora de dormir sozinho. Se a criança falar, mas eu não quero, olhar nos olhos da criança mais uma vez e dizer assim, então acho que você não entendeu o que eu disse, agora está na hora, né? Acolher, abraçar e dizer, agora você vai tomar no copo, porque mamadeira é uma coisa para bebê, está prejudicando seus dentinhos, e pronto. Agora, se a criança dá uma choradinha e os pais cedem, ela sempre vai perceber que ela pode fazer um choramingo e os pais vão cederem. Então, e os pais vão ceder. Então, quando é resolvido que aquilo vai ser assim, aquilo tem que ser mantido. E também nunca fazer chantagens. Ah, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você fizer tal coisa, então não vai ter tal coisa negativa ou vai ter alguma coisa positiva. Porque senão a criança começa a aprender sempre por barganhas. Ela começa a dizer assim: ah, não, então eu só faço porque eu ganhei aquilo. Não, ela tem que fazer aquilo porque aquilo é o certo, né? Não é por causa da recompensa. A recompensa é a satisfação dos pais, é o abraço dos pais, é o carinho, é a criança se saber amada e aceita. A segurança da criança é o nosso ponto fundamental. Então, se seu filho ainda dorme na cama dos pais, o quanto antes faça essa transição. E se seu filho ainda é bebê, aproveite para que, assim que possível, coloque-o no seu espaço, num quarto escuro, para que ele nunca tenha este medo.